Dar a vocês abrir a Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 1 ao verso 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estava conversando com o pastor Jorge ali, contando que Deus, ele enviou os valentes de Davi. O pastor falou, os valentes do pastor Léo. Os valentes de Davi ali na igreja, né, na nossa igreja local. E eu louvo a Deus, pessoas que estavam envolvidas com drogas, longe dos caminhos do Senhor. E Deus enviou por esses dias quase que 10 pessoas ao mesmo tempo, 10 valentes, servos de Deus, que tem um grande testemunho para contar, da onde Deus tirou eles, lugares terríveis. E eu louvo ao Senhor que alguns deles estão aqui conosco nessa noite, né? Então eu louvo a Deus, nosso irmão Jerry está aqui, glória a Deus. Marco, Deus abençoe. O Igor também está ali, Deus abençoe. Tem os irmãos da igreja que está conosco, irmão William, irmã Gislaine, glória a Deus, louvado seja Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos, viu, que está conosco aqui, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, quem achou, diga amém. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 ao 4, diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também perseverais, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glória a Deus, amém? Fecha os teus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos nessa noite, Pai. Te louvamos por estar aqui, por poder estar na tua presença. Para nós, cristãos brasileiros, Pai, estar num culto como esse parece algo comum. Mas se nós atravessássemos para o Oriente Médio e para muitos países do mundo, estar fazendo um culto como esse, aqueles cristãos diriam que isso é milagre. E pegando essa palavra, Senhor, que o culto é um milagre, eu quero te louvar pelo simples fato da liberdade que nós temos de estar dentro dessa igreja hoje, podendo falar do teu amor, da tua palavra, podendo ter comunhão com os irmãos, podendo louvar o teu nome. Isso é extraordinário, porque para que essa Bíblia chegasse nas minhas mãos, pessoas foram mortas, queimadas, degoladas, jogadas na cova de leões, filhos arrancados dos pais. Mas para mim hoje, Pai, parece muito cômodo ler a minha Bíblia, mas eu quero, Pai, que nessa noite o Senhor fale conosco, e aquilo que o Senhor falar, que nós possamos viver a tua palavra, que não sejamos apenas ouvintes das Escrituras, mas praticantes da palavra. Pai, nós te louvamos por essa noite. Obrigado pela liberdade que nós temos aqui na cidade de Itapetininga, na igreja da Roque Antunes, na sede regional. Obrigado por essa liberdade, obrigado por estar aqui, obrigado por poder falar do teu amor, Senhor. Nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Serei muito breve, mas o Senhor me falou algo comigo. Nós estamos nesse mês, lá na Igreja Quadrangular da Vila Barca, nesse mês nós estamos, cujo tema lá, nesse mês está sendo testemunhando a transformação pelo Evangelho de Cristo. Então nós estamos testemunhando o que Cristo fez na nossa vida, como Ele nos salvou, da onde Ele nos tirou, e tem sido algo maravilhoso. E o Senhor me deu uma mensagem, e eu queria começar com uma frase de um livro, cujo tema do livro é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E eu peguei uma frase que diz assim, ó: tudo fora de Jesus não é realidade. Tudo fora de Jesus Cristo é absolutamente absurdo. Tudo fora de Jesus Cristo é morte. Não existe nada, não há realidade, não há lógica, não há sentido, não há razão, não existe harmonia, nada funciona. Tudo foi feito para estar em Cristo.
Pessoas aqui nessa noite com tantos problemas, problemas no casamento, problemas financeiros. Eu tenho a dizer a você que o maior problema que você tem é submeter-se a esta verdade, uma total rendição à pessoa e à vontade de Jesus Cristo, para a glória de Jesus. Meus irmãos, nós abrimos a Bíblia em um texto que fala a respeito de Jesus, e o Senhor tem falado grandemente no nosso coração sobre o Evangelho de Jesus. E uma das mensagens que o Senhor me deu foi esta, e o tema que o Senhor me deu dessa mensagem é: eu não quero crer em vão. Diga, eu não quero. Vamos lá, estamos numa quarta da fé. Diga, eu não quero crer em vão. Vejamos o texto novamente, agora com mais atenção. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, Eugélio, recompensa, boas novas, que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste para lambano, aceitar, reconhecer, não rejeitar, receber com a mente, com o coração, e no qual também perseverais. A primeira palavra que eu quero que você grife aí, se você tem uma caneta, a sua Bíblia, é a palavra perseverais, e no qual também perseverais. Veja que o perseverar aqui é para quem já recebeu o Evangelho. Deixa eu perguntar para você, você já recebeu o Evangelho? Veja que a palavra receber aqui, no grego, é uma palavra que é não rejeitar, é receber com a mente, com o coração. Aqueles que já receberam o Evangelho, o que é receber o Evangelho? Lá na igreja nós ensinamos irmãos assim, ontem mesmo, lá no 8 pessoas aceitou Jesus lá na missão que nós estávamos, e eu falei para eles, agora vocês já morreram, vocês só precisam ser sepultados. É porque uma das aulas que nós ministramos, nós falamos sobre morte, sepultamento e ressurreição. Vamos lá para você guardar? Diga morte, faz assim, morte, sepultamento e ressurreição. O seu irmão aí talvez não ouviu você falando. Vamos lá de novo? Morte. Paulo disse isso em Romanos capítulo 6. Ele diz, nós morremos ao crer. Somos sepultados pelo batismo e depois ressuscitamos para viver novidade de vida. Então quando alguém crê com o coração e confessa com a boca, conforme está escrito em Romanos, então ele morre, e quem morre precisa ser sepultado. Então quando eu olho aqui para o texto do Evangelho, o que é receber o Evangelho? É passar pela morte, pelo sepultamento e pela ressurreição. Deixa eu perguntar de novo, você já recebeu o Evangelho? Amém? Pastor, eu morri, preciso ser sepultado. Então você precisa ser sepultado, para você ressuscitar e receber a promessa do Espírito Santo sobre a tua vida. Mas para quem já recebeu o Espírito, vem a palavra principal aqui do texto, diz assim, e no qual também perseverais. Perseverais no Evangelho. Há um dos pais da igreja que ele chegou a dizer que nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias. Todos os dias nós precisamos ouvir o Evangelho. Nós precisamos do Evangelho todos os dias. Aí o texto diz, no qual também perseverais. Diga, perseverais. A palavra no grego aqui, perseverais, é ristemi. Ristemi tem alguns significados. Eu separei 3 aqui, ou melhor, eu separei 4. Primeiro, ser mantido íntegro. Segundo, permanecer firme. Terceiro, permanecer preparado. Quarto, de qualidade, alguém que não hesita, que não desiste. Você consegue ver uma palavra dentro de um versículo bíblico? Quando nós trazemos no grego, quantas coisas nós vemos? Mas nós estamos no mês de dezembro, no último mês do ano, e se tem uma palavra que nós precisamos, é perseverança. Quando nós começamos o ano, nós começamos o quê? Pedindo, não é? Senhor, me abençoa, que seja um ano abençoado, que seja um ano de vitórias.
Mas quando nós chegamos no final do ano, parece que você já está cansado, está se rastejando. Mas louvado seja Deus por você que está aqui nessa noite, na quarta da fé. Estamos no último mês no mês de dezembro, numa quarta-feira, no meio de semana. E aqui está a igreja do Senhor na fé, na perseverança, se mantendo íntegro na presença de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que o significado dessa palavra que mais me chamou a atenção é aqui, ó, permanecer preparado. Essa palavra é muito forte, irmãos. Sabe por quê? Porque há duas formas de permanecer: presente e preparado. Alguém entendeu? Há duas formas de permanecer num lugar: presente ou preparado. Deixa eu perguntar, todo mundo que está presente está preparado? Tá. Mas por que nós temos que permanecer preparado? Porque nós nunca sabemos quando Cristo vai voltar para nós. Ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar depois de amanhã. Nós temos que permanecer preparado. Diga, permanecer preparado. Permanecer preparado. Irmãos, lembra lá em Mateus 25, do versículo 1 ao 10, quando fala das 5 prudentes e imprudentes? Engraçado que elas querem que as prudentes emprestem azeite. Vocês podem emprestar para mim o azeite? A resposta é: por quê? Porque no sentido da salvação, nós não podemos se encostar em alguém. Não, o meu esposo vai ser salvo, por isso eu vou ser salvo. Nesse sentido, todos nós precisamos se santificar. Todos nós precisamos buscar a Deus. Todos nós precisamos diariamente nos arrependermos. Por muitas vezes nós falhamos, mas nós precisamos ter uma vida de arrependimento diária. Continuando o texto: pelo qual também sois salvos, através do Evangelho, se o retiverdes. A palavra retiverdes aqui é a segunda palavra que eu quero que você grife aí. Se o retiverdes. Deixa eu ver como está lá. Retiverdes também. Se o retiverdes. A palavra retiverdes aqui é katecho, no grego. Essa palavra é não deixar ir, reter. Tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. A palavra vão aqui é eike. Sabe o que significa? Sem propósito. No grego. Sem propósito. A palavra vão aqui é sem propósito. Então, crer em vão aqui é sem propósito, sem esforço, sucesso. Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo que nós precisamos entender qual é o propósito do Evangelho. E o Senhor me deu essa mensagem para nós entendermos qual é o propósito do Evangelho. Primeira verdade: o que é crer em vão, pastor? O que é crer em vão? Lá vai. Primeiro, não permitir ser transformado pelo Evangelho. Diga, crer em vão. Diga mais forte, crer em vão é não permitir ser transformado pelo Evangelho. Romanos capítulo 12, verso 2: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz em um outro texto, aqui, em Mateus 5,16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 16: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. O que é crer em vão? É não permitir ser transformado pelo Evangelho. Por quê? Romanos capítulo 1, verso 16 diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho, poder. Poder para quê? Para transformar.
Se eu não fui transformada, porque eu ainda não recebi o Evangelho. Eu ainda não recebi o Evangelho. Se eu ainda não recebi o Evangelho, eu estou crendo em vão. Vamos continuar. Segundo, o que é crer em vão, pastor? Crer em vão. Segundo, buscar a Deus por interesses pessoais apenas, mas negar uma rendição total à vontade de Cristo. Ontem eu ministrei uma mensagem em Lucas capítulo 7, que fala quando Jesus sai de Cafarnaum até Naim. E é interessante que dois públicos acompanhavam Jesus: multidão e discípulo. Aí o Senhor falou para mim: pergunta para esses irmãos se eles estão no meio da multidão ou no meio dos discípulos. Qual a diferença? É que multidão só quer receber. Quando Cristo não satisfaz a vontade humana deles, eles viram as costas e vão embora. João capítulo 6. Mas os discípulos, Jesus pergunta: vocês também não vão? Vocês também não... não tem multiplicação hoje, vocês também não vão? Aí Pedro diz: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Discípulo não é mendigo de milagre, porque ele pratica princípio. Alguém pegou? Vou dizer de novo: quem pratica princípio não é mendigo de milagre. Você não vai ver os discípulos pedindo milagre, mas você vai ver os discípulos falando: ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a jejuar, a dar esmola. Quais são os sinais do final dos tempos? Nós precisamos entender que nós temos que dar um passo além. Se você está no meio da multidão, o Senhor quer que você se torne discípulo. E qual é a diferença? Que discípulo faz a vontade de Cristo. Ele faz a vontade de Deus. Nós seremos conhecidos como os filhos de Deus ao praticar a vontade de Jesus. Continuamos. Alguns textos sobre isso. 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mateus 7,21. Nem todo aquele que me diz, preste atenção, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas, irmãos, mas apenas, exclusivamente, aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Mateus 6, 9, 10. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmão, a primeira coisa que eu tenho ensinado os irmãos no discipulado, é que agora que eles estão lavados no sangue de Jesus, que eles estão bonitinho, bem vestido, começando o Evangelho, eles precisam entender que a primeira coisa que eles começarão a ouvir o não de Jesus. Foi assim com o gadareno, né? Estou pronto, vou subir no barco, Jesus falou. Só que eu ensino também que agora que eles estão começando, eles precisam entender que a vontade de Cristo está acima da sua vontade. E isso é difícil de entender. É difícil de entender porque a gente quer que aconteça no nosso tempo, do nosso jeito. O problema é que o nosso relógio não é como o relógio de Deus. O nosso relógio é Cronos, o dele é Kairos. O nosso tempo é limitado, o dele não. Ele sabe a hora certa, o dia certo, o momento certo, o jeito certo. Deixa eu perguntar para você: você já imaginou se Deus tivesse respondido todas as suas orações? Já imaginou? Quanta coisa a gente já pediu para Deus sem maturidade hoje? Se Deus tivesse cumprido tudo isso, onde nós estaríamos? Meu Deus. Continuo, Salmo 143, 10. Ensina-me, irmãos. Salmo 143, 10. Anote esse versículo, Salmo 143, 10. Esse versículo deve ser a sua oração diária. Olha o texto: ensina-me a fazer a tua vontade. Irmão, extraordinária essa oração. Ensina-me a fazer a tua vontade. Irmãos, esse salmo, quando nós chegamos numa casa, às vezes tem um Salmo 91 aberto, um Salmo 23, são salmos extraordinários, mas esse deve ser o salmo que tem que estar aberto, irmão. Você nunca pode esquecer esse salmo. A sua oração precisa ser essa. A minha oração tem sido essa: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito, aleluia, me conduza por terreno plano.
Último texto, 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade. Apeguem-se a Deus. Último, e eu encerro a mensagem. O que é crer em vão, pastor? Crer em vão é viver uma vida religiosa sem propósito eterno, sem viver os propósitos de Cristo e do Evangelho. Isso é crer em vão. Vamos lá? Agora, falando de propósito, eu preciso entender que na Bíblia eu vejo um propósito que acontece em nós e um propósito que acontece através de nós. Em nós. Onde que eu vejo isso na Bíblia? Efésios 1, versículo 4 e 5. Em nós. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O propósito aqui, no contexto do versículo, está falando que o propósito dele não é só nos escolher, mas é nos escolher completamente, nos escolher para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse é o propósito eterno. Agora veja, o primeiro propósito é fazer em nós. Diga comigo assim, o primeiro propósito, diga mais forte, o primeiro propósito acontece em nós. Diga, acontece em mim. Primeiro o Evangelho precisa fazer em nós. Depois que ele faz em nós, veja, vamos ver um outro texto, em nós, Colossenses 3,12. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O capítulo 3 do livro de Colossenses, ele começa falando de você despojar de algumas coisas e revestir de outras. Metade se eu fosse dar um título para o capítulo 3, eu falaria que aqui é o capítulo da vivência cristã. Porque metade do capítulo fala de se despojar de muitas coisas que antes nós praticávamos no mundo. Só que daí a outra metade vai falar de se revestir. Você se despoja de algumas coisas e se reveste de outras. Aqui está falando de fazer em nós. Estar aqui na presença de Deus hoje é permitir que o Espírito Santo faça em nós. E o trabalho dele é todo dia, é ou não? Todo dia Deus está trabalhando em nossas vidas. A gente não entende as coisas que acontecem, mas muitas coisas que acontecem é Deus trabalhando em nós. Vamos terminar? Através de nós, Efésios 2:10, porque somos criação de Deus realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, diga, para fazermos boas obras. Nós não somos salvos por obras, somos salvos pela fé em Cristo Jesus, como Paulo ensinou, mas Tiago fala que nós somos justificados pela fé, e ele fala também de obras. É que na verdade Tiago está querendo dizer, não que nós somos salvos por obras, mas ele está dizendo que as obras são consequência de uma vida que já foi salva. Se nós já fomos salvos, nós temos que praticar boas obras. É isso que ele nos ensina. Então, Deus ele faz em nós, e depois através de nós. Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, irmão, quando a gente lê esse versículo, a gente fica só com essa parte, Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas aí tem o para anunciar. Não, mas eu sou geração eleita, sacerdócio real. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz, aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo? É que nós temos que praticar as boas obras. Oh, aleluia. Se coloque em pé no seu lugar, em nome do Senhor Jesus.
Permita-me perguntar, nós temos crido em vão ou não? Que nós possamos refletir hoje sobre o Evangelho. Nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias. Paulo disse, eu ainda não alcancei, mas continuo correndo a corrida que o Senhor me chamou. Nós precisamos entender. Irmãos, quem se lembra da mulher de Samaria? Né? Cristo transformou a vida dela. E depois Cristo falou, agora vai na cidade e anuncia o que você ouve. Cristo ele faz em nós, depois ele faz através de nós. Posso fazer uma oração, pastor? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, que essa seja a oração mais sincera que nós possamos fazer. Que nós, Senhor, possamos todos os dias nos arrependermos. Nós não somos mais escravos do pecado, mas estamos sujeitos a pecar todos os dias. Mas nós te pedimos, Pai, que nós possamos todos os dias fazer a oração como daquele missionário lá na Suíça, aonde o missionário dizia, Senhor, me faça sincero, para que todas as vezes que eu ler a Bíblia, eu possa falar, Senhor, eu não sei se esse caminho vai ser um caminho de aventura, mas eu estou disposto a seguir esse caminho, por amor ao Senhor. Eu não sei como será o meu amanhã, mas eu estou disposto a realmente praticar tudo o que eu estiver lendo, Senhor. Pai, que nós possamos viver o Evangelho, porque nada acontece longe de Jesus, porque a tua palavra diz em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, não tem nada que possa acontecer sem Jesus, tudo está em Jesus, tudo está nele, tudo está em ti, Jesus. É por isso que nós precisamos entender o propósito do Evangelho. Eu fui alcançado, eu recebi, Senhor, agora eu preciso anunciar o Evangelho. Eu não sei aonde os teus filhos estão aqui, mas se tem pessoas que já morreram aqui, que ele possa tomar uma decisão para ser sepultado. Se tem pessoas aqui que já estão maduras na fé, já servem ao Senhor há muito tempo, Pai, que o Senhor os dê autoridade, para que eles continuem anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando Jesus, para que outros também morram, para que outros também sejam sepultados, para que outros também ressuscite. Pai, que o Senhor faça em nós, porque nós precisamos ser moldados pelo Senhor, mas que o Senhor, depois de nos moldar, que o Senhor também faça através de nós, que nós venhamos ser testemunhas, que nós venhamos ser aqueles que vão anunciar as grandezas de Deus. Pai, nós te louvamos, numa quarta-feira da fé, Senhor, que a nossa fé saia daqui hoje, totalmente no Senhor, em Cristo Jesus, porque lá em Tito, ele disse, Paulo disse lá, e ele disse que o fundamento da nossa fé é a esperança da vida eterna, que os nossos olhos estejam no Senhor, que nós possamos sair desse culto, olhando para o Senhor Jesus, e dizendo, o Senhor é tudo para mim, eu quero que o Senhor esteja no centro da minha vida, eu quero praticar a tua vontade, que a nossa oração seja como do salmista, ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, que o teu bondoso Espírito possa me guiar por terrenos planos, com os teus olhos fechados,